Olá, amigos do canal Família de Deus. Hoje vamos falar quem eram os Néfilis gigantes. Será? Quem eram os Néfilis? Os Néfilis gigantes eram filhos do relacionamento sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4, há muito debate quanto à identidade dos filhos de Deus. Alegamos que os filhos de Deus eram anjos caídos, demônios, os quais se relacionaram com fêmeas humanas e habitaram os corpos de machos humanos, para então se relacionar com as fêmeas humanas. Essa união deu origem aos filhos, os Néfilins, os quais eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 4. Por que demônios fariam tal coisa? A Bíblia não nos dá resposta específica. Os demônios são perversos seres imperfeitos, por isso nada que façam deve nos surpreender. Quanto à motivação distinta, a melhor especulação é que os demônios estavam tentando poluir a linha sanguínea humana, para prevenir que o Messias, quando viesse, segundo Gênesis 3, versículo 15, o qual iria ferir a cabeça da serpente, Satanás. Então os demônios estavam provavelmente tentando atrapalhar que isso acontecesse por poluir a linha sanguínea humana, tentando o impossível que Messias sem pecado nascesse. Novamente, essa não é a resposta bíblica específica, mas é plausível e não contradiz nada que a Bíblia ensina. Mas afinal, quem eram os Néfilins? De acordo com as lendas hebraicas, o livro de Enoque e outros livros não bíblicos, eles eram uma raça de gigantes e super-heróis que fizeram atos de maldade. Seu grande tamanho e poder provavelmente vieram de uma mistura de DNA demoníaco e genética humana. Tudo que a Bíblia diz diretamente sobre eles é que eles eram valentes e que houve na antiguidade. Os homens de fama, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 4. E os Néfilins não eram alienígenas, mas sim seres humanos e reais, produzidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Segundo Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4. Mas o que aconteceu com os Néfilins? Os gigantes foram das razões principais para o grande dilúvio da época de Noé. Logo depois que os gigantes são mencionados, a palavra de Deus nos diz: Eu vi o Senhor e a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e sobre toda a imaginação dos pensamentos do coração era só maldade continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração, e disse-lhe o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver ter feito. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7 relata isso. E Deus então fez cair sobre toda a terra um grande dilúvio, matando tudo e a todos, incluindo os Néfilins. Entre parênteses, porque a Bíblia não relata Néfilins, mas sabemos que assim o foi, e com exceção de Noé e sua família, os animais que estavam sobre a arca. Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 22. Existiram mais gigantes depois do dilúvio? O que Gênesis 6, versículo 4 nos diz? Haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois. E aparenta ser o caso dos demônios repetiram seu pecado depois do dilúvio também. No entanto, é provável que foi uma escala muito menor do que antes do dilúvio. Quando os israelitas espionaram a terra de Canaã, eles disseram a Moisés: Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. No entanto, essa passagem não diz especificamente quem eram os Néfilins e de quem estavam falando. Apenas os espiões achavam que tinham visto Néfilins, mas é provável que os espiões testemunharam pessoas muito altas em Canaã e, por engano, acharam que eram os Néfilins. Ou talvez seja possível que depois dos dilúvios os demônios tenham se relacionado novamente com fêmeas humanas, produzindo mais Néfilins. Qualquer que seja o caso, esses gigantes foram destruídos pelos israelitas durante a invasão do Canaã.
Josué, capítulo 11, versículo 21 a 22, relata isso. E mais tarde da história, Deuteronômio 3, no versículo 11, 1 Samuel, capítulo 17, relata tudo isso. Por que os demônios não produzem mais Nephilim nos dias de hoje? Parece que Deus deu um ponto final aos demônios tendo relações com seres humanos ao colocar todos eles que cometeram tal alto no abismo. Judas, versículo 6, diz: E os anjos e não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. É claro que nem todos os demônios estão presos hoje. Então, deve ter existido um grupo deles que cometeu um pecado mais grave além do pecado original. Tudo indica que eles se relacionaram com as fêmeas humanas e são aqueles que estão em prisões eternas. Isso seria prevenir que outros demônios tentassem repetir tal ato. E você, o que acha sobre isso? Comente, compartilhe nossos vídeos e curta nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Assista nossos vídeos que vou deixar aí na tela. Clica, nos acessa, curte nosso canal, tá? Se inscreve, é muito importante pra gente. E dá o like, que aí melhora nossas visualizações e nos ajuda a continuar com esse canal tão bacana pra vocês. Valeu, galera, abraço, beijão, tchau, tchau.